Amigo torcedor vascaíno, Fernando Diniz muito pressionado no cargo de técnico do Cruz Maltino. Entretanto, o martelo já está batido e a diretoria vai dar respaldo ao treinador. Eu vou trazer tudo isso para você aqui agora neste Fala Gigante, informações importantes sobre a situação de Fernando Diniz no comando técnico do Cruz Maltino, assim como também trazer muitas outras novidades e informações. Falar, é claro, sobre Felipe Coutinho. É importante também falar sobre o camisa 10 do Vasco da Gama, que não entrega o bom futebol, muito pelo contrário, Felipe Coutinho está longe de chamar a responsabilidade que é dele no comando técnico da equipe. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, né, amigo? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre o técnico Fernando Diniz e traduzir um pouquinho o trabalho do técnico Fernando Diniz em números é algo importante. O Diniz é alguém que sempre deixa muito bem claro que o futebol ele não é feito apenas de resultados. E eu até concordo em alguns detalhes nessa frase do técnico Fernando Diniz. Eu entendo que o futebol de fato não é feito apenas de resultados. Eu entendo que o futebol também tem o seu lado pessoal, o seu lado humano, o lado de olhar mais para os atletas. Às vezes a bola não entra, né? Às vezes uma equipe produz de fato. Eu acho que essa é, inclusive, um dos principais pontos, né, que fazem com que essa frase do Fernando Diniz tenha certo sentido. O futebol não é feito de resultado. Quando, por exemplo, o Vasco enfrentou a Chapecoense no final de semana passado, massacrou a Chapecoense, chegou ao gol e poderia ter, inclusive, vencido aquela partida por uma goleada dentro de São Januário, mas a bola não entrou, o resultado não transmitiu a partida. E se o Vasco fosse assim todos os jogos, poxa, se o Vasco contra o Mirassol em São Paulo tivesse o mesmo desempenho contra a Chapecoense, não sei quantos chutes no gol, não sei quantas chances claras e a bola não entrasse, se fosse assim ontem contra o Bahia, não sei quantos chutes no gol, não sei quantas chances claras e a bola não entrasse, o meu discurso aqui iria ser bem alinhado ao técnico Fernando Diniz, do tipo, cara, resultado nem sempre traduz a realidade e vamos ter paciência, porque o Vasco tá jogando bola. Só que isso não tá acontecendo. O Vasco da Gama hoje é um clube que não desempenha. O Vasco da Gama hoje é uma equipe que não consegue praticar um bom futebol. Muito pelo contrário. O Vasco joga mal. Ontem o Bahia ele apresentou um volume de jogo melhor do que o Vasco, principalmente na primeira etapa. O Mirassol apresentou um volume de jogo melhor do que o Vasco em São Paulo, no Maião, na estreia do Campeonato Brasileiro. O único jogo bom do Vasco no ano foi contra a Chape, que não venceu. E hoje o Vasco da Gama, mesmo indo muito em direção ao que o técnico Fernando Diniz fala com relação a resultados, só que hoje o Vasco ele precisa de resultados. Hoje o Vasco ele precisa pontuar. E o Diniz ele não entrega nada. Para você ter noção, a média dos pontos do técnico Fernando Diniz na carreira é muito preocupante. O Diniz ele tem uma média de 1,32 pontos na carreira, tá? Se contabilizar, apenas inclusive a média dele no Vasco da Gama, essa média é até pior.
A média do técnico Fernando Diniz é muito ruim. Para uso de comparação, tá? A média do Felipe Luiz do Flamengo é 2,13. Olha aí, que loucura. A média do técnico Fernando Diniz é uma média pior que a de Eduardo Barroca, pior do que Paulo Turra, pior do que Alberto Valentim, pior do que Pepa, do que Jair Ventura, do que o Alex, que passou no São Paulo como técnico, Hélio dos Anjos, Thiago Carpini, Wagner Mancini. A média do Fernando Diniz como técnico do Vasco no quesito pontuação é muito ruim. E é um profissional que se mantém no comando técnico da equipe. Um profissional que dos últimos 11 jogos tem 9 derrotas e apenas uma vitória. 11 jogos de campeonato brasileiro, somado o brasileiro do ano passado e desse ano. O Diniz, nesse momento, ele vive no Vasco da Gama um período insustentável. É difícil entender o que faz o técnico Fernando Diniz ficar no comando da equipe. É difícil explicar. Mas a informação é que o Diniz terá todo o respaldo para continuar o seu trabalho. Informações é que hoje, até o amigo Jorge Nicola trouxe, o Pedrinho vai postergar essa decisão de demissão do Fernando Diniz, pelo menos até o meio do ano. Esse é o desejo da diretoria Cruz Maltina, porque há um entendimento que o Fernando Diniz tem tudo para desenvolver um bom trabalho no comando técnico da equipe. Então, o Diniz fica até segunda ordem, um desempenho ruim, um aproveitamento ruim, números ruins, mas respaldo para permanecer. Hoje, na SBT Esportivo, na participação que eu tive por lá, falei um pouquinho sobre essa situação do técnico Fernando Diniz e, é claro, eu trago aqui as minhas palavras nessa sua tarde de quinta-feira. Se liga só. A pergunta que eu faço é, tá tudo dando certo, a gestão do Vasco está praticamente perfeita. E eu faço uma pergunta, vocês vão jogar tudo fora para manter um técnico que não entrega? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Vocês do Vasco da Gama vão jogar tudo de positivo que vocês estão fazendo fora para manter no comando um técnico que não entrega, um técnico que tem um aproveitamento de menos de 40%, um técnico que nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro tem 9 derrotas, uma vitória e um empate. O Vasco tem nesse momento aproveitamento de clube que vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um recado, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele foi um homem muito assim, absurdamente corajoso em 2024, quando ele demite o técnico Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. O Diniz vinha de poucos meses após uma conquista de Recopa, o Diniz vinha de um título de Copa Comebol Libertadores, e o Mário Bittencourt ele foi contra talvez a grande maioria da torcida do Fluminense ao demitir o Fernando Diniz, porque viu naquele momento que se permanecesse com o Fernando Diniz, o Fluminense iria ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um questionamento. Será que o Vasco vai insistir com o Fernando Diniz, mesmo vendo que dentro do campo as coisas não estão funcionando e nem fora do campo também? Porque ontem a postura do técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva foi uma postura de alguém que não está entendendo mais o que está acontecendo. Está completamente fora de si. Eu vou até citar aqui o amigo Jael Silva, que foi quem fez a pergunta ontem na entrevista coletiva do Vasco. Pergunta baseada em números. Números que o Fernando Diniz não entrega. Ele teve uma postura completamente fora do tom, completamente desnecessária. E não pediu desculpa, inclusive eu espero que o Fernando Diniz, na próxima entrevista coletiva, quem sou eu, tá? E volto a repetir, eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional técnico Fernando Diniz. Só que ele precisa falar na próxima entrevista coletiva o porquê da postura que teve com o Jael Silva. O porquê. Então assim, tá estranho, tá ruim. Eu acho que o melhor hoje pro Vasco da Gama é largar de mão e procurar um outro técnico no mercado. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, então essas foram as minhas palavras lá na participação da SBT Sport Rio sobre Fernando Diniz. Portanto, o meu posicionamento não se limitou apenas a falar sobre Fernando Diniz. Também quis falar sobre Coutinho, porque é um jogador que veste a camisa 10 do Vasco da Gama, é um atleta que é o capitão do Vasco da Gama, é um jogador que tem o maior salário do elenco Cruz Maltino e não desempenha a esse tamanho que é dado a ele dentro do clube. Eu também falei um pouquinho sobre Felipe Coutinho e, é claro, eu trago também as minhas palavras para vocês aqui nesse vídeo. Se liga só. Perfeito. Ontem, inclusive, o Diniz, quando perguntado na entrevista coletiva sobre Coutinho, que teve, de fato, um desempenho muito ruim, a resposta do Diniz foi: para o torcedor Cruz Maltino, ter o Felipe Coutinho é um presente. E eu concordo. É um presente ter um extraclasse como é o Felipe Coutinho dentro do elenco.
Entretanto, ao mesmo tempo que o torcedor vascaíno no ano passado fez uma grande festa para o Coutinho durante toda a temporada. No ano retrasado, quando o Coutinho chega ao Rio de Janeiro, foi festa em São Januário com a torcida Cruz Maltina indo receber e lotando, inclusive, o estádio para a festa de chegada do Felipe Coutinho. O Coutinho, ele hoje, nesse momento, tem que sim entender as críticas, porque elas são super válidas. Eu não quero entrar aqui no mérito de quanto o Coutinho recebe ou deixa de receber, mas o Coutinho hoje, ele tem o maior salário do elenco do Vasco da Gama. O Coutinho hoje é o camisa 10 do Vasco da Gama. O Coutinho hoje é o capitão do Vasco da Gama. E eu gosto sempre de fazer perguntas. O Coutinho hoje merece ter o maior salário do elenco? Não, porque ele não joga a bola para isso. O Coutinho hoje, ele merece ser o capitão do Vasco? Ele exerce liderança o suficiente para ser o capitão do Vasco? O Paulo Verratti, no ano passado, ele era um capitão. Ele demonstrava isso dentro de campo e fora de campo. O Coutinho não demonstra nenhuma liderança com o elenco. Eu não estou falando mal dele, é algo perceptível. O Coutinho hoje, ele tem bola, ele tem apresentado o futebol para ser o camisa 10 do Vasco da Gama? Ele tem chamado essa responsabilidade? Infelizmente não. E ontem, o pior de tudo, é que após mais uma partida muito ruim, o Coutinho ele passa a ser vaiado em São Januário, porque era uma questão de lógica, e ele sai rindo do torcedor vascaíno. Assim, ele sai com um semblante de risada. E eu acho que ali foi uma das piores atitudes do Felipe Coutinho durante esse período que esteve vestindo a camisa do Vasco. Um jogador que foi recebido pelo torcedor Cruz Maltino lotando em São Januário, numa chuva danada, num sábado, no ano retrasado. Ontem ele ri do torcedor por estar sendo substituído, estar sendo vaiado. Então, assim, é uma situação muito ruim também do próprio Coutinho. Não tem nada de positivo para se tirar da noite de ontem e o Coutinho precisa urgentemente entender a responsabilidade que ele tem ao vestir a camisa 10 e ser capitão do Vasco da Gama, Fernando. Bom, amigo, então tá aí. Concorda com as minhas palavras sobre Felipe Coutinho? Deixe sua opinião nos comentários. O certo é, a situação está muito insustentável com relação ao camisa 10 Cruz Maltino e com relação ao técnico Fernando Diniz. A paciência ela está, de fato, chegando ao seu limite. Concorda? Então, deixa aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sua quinta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.